Vamos lá então, queridos jovens. Abram as vossas Bíblias em 1 de João, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Primeira carta de João, foi ele quem escreveu. Capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Tá bom? Diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pai, muito obrigado pela sua palavra que é abençoada. Acrescenta esta palavra ao nosso coração. Fala de uma forma íntima e profunda, a ponto de nós, Senhor, querermos a cada dia mudar, aperfeiçoar-nos para te engrandecer, para te exaltar, Senhor. Que nós possamos lhe amar dia após dia e viver para o Senhor segundo a sua vontade. Nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos nos concentrar. Nesta parte introdutória, nós vamos falar sobre você, jovem cristão, e sobre o mundo. Para isso, nós precisamos definir alguns termos. Primeiro, vamos definir quem é o jovem cristão, de acordo com a palavra de Deus, quais as suas características. Vamos observar, primeiramente, em 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo 9, que vai nos dizer que vocês, porém, são raça eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jovens, vocês são raça eleita. Não esqueçam disso. Propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Vocês são aqueles que ele tirou das trevas e transportou para a sua maravilhosa luz, com um propósito, a fim de proclamardes a sua vontade. Ok? Observemos agora, em 1 de João, capítulo 2, e o versículo 14. 2, 14. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, presta atenção. Nós estamos definindo aqui quem são os jovens. Primeiro, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Segundo, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Jovens de Deus são jovens fortes. A palavra de Deus permanece em vocês, ou seja, vocês têm o desejo de cumprir a palavra porque ela permanece no coração de vocês. Na medida em que você lê, que você tem um contato com a palavra, você é capaz de compreender o ensino e exercer este ensino. E vocês já venceram o maligno. Então, vocês não são jovens para estarem na igreja e voltando para o mundo. Na igreja e voltando para o mundo, porque vocês já venceram o maligno. O maligno é quem conduz o mundo. Quando o jovem está indo e voltando, ele precisa verdadeiramente se converter. Ele teve uma emoção, ele teve um momento diferente, mas não houve uma conversão. A conversão, ela muda o caráter, ela muda a pessoa. Ela faz de você um novo ser, quando você converte-se realmente ao Senhor. Então, jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. Vocês já venceram o maligno. 1 Timóteo 4,12 também vai nos dar uma ideia a respeito do jovem, tá certo? Olha só, que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Isso é muito profundo. A Bíblia está dizendo, Tainara, que você como jovem
não deve dar motivo para ninguém falar de você, desprezar você, desrespeitar você. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, para aqueles que estão na igreja, né? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tanta coisa, tantas características, adjetivos definem o jovem cristão. Vamos agora observar as definições a respeito do mundo, né? Primeiramente, tem a seguinte definição. João, né, capítulo 1 e versículo 10, e em seguida Atos 17, 24. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. A primeira definição do mundo é essa definição de universo, que foi feito pelo verbo, que foi feito por Deus. Próximo versículo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, a primeira definição da palavra mundo é esse universo que foi criado por Deus. Definimos jovens ainda há pouco. Agora é mundo. Mundo é o universo criado por Deus. Tudo que existe foi criado pelo Senhor. Segunda definição para a palavra mundo, João capítulo 3, e o versículo 16, diz o seguinte, vamos lá, vocês sabem, vamos ler, porque Deus, com força, com vontade, não, vamos falar bonito, porque Deus amou o mundo, essa Débora é filha de pastor mesmo, né? Rapaz, a menina. Mas olha, a segunda definição do mundo é humanidade. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Observemos também em João capítulo 17 e o versículo 21, diz o seguinte, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mais uma vez a referência do mundo está voltado para a humanidade, tá bom? Duas referências específicas. O mundo é o universo que Deus criou. O mundo é a humanidade, os homens, mulheres que foram criados para o louvor da glória de Deus. E existe mais uma definição para a palavra mundo. Observemos em 1 de João, nós já lemos, tá certo? Versículo 2, capítulo 15, coloque lá. Não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A terceira referência volta-se para a ação do pecado na vida do homem. Para a deturpação, para o desagrado com Deus, para uma sociedade que desagrada a Deus, para ensinos que desagradam a Deus, para a forma de viver que desagrada a Deus. Então a Bíblia, ela vai nos dar 3 conceitos sobre o mundo, o universo que Deus criou, a humanidade e aquilo que está associado ao pecado, tá certo? Então, diante disso, nós vamos observar como deve ser essa vida do jovem cristão em relação ao mundo depravado por causa do pecado, ao mundo dominado pelo pecado. Nós vamos deixar de lado a concepção de universo e a concepção de unidade, de humanidade, para falarmos do mundo depravado pelo pecado, tá bom? Jovem de Deus e mundo direcionado pelo pecado. Primeiro princípio, observemos como é a visão ou a ação de Deus em relação a este mundo depravado, ao mundo que é orientado pelo pecado. Abram as suas Bíblias ou acompanhem o Data Show, 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo
21. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ó: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Primeiro princípio, o mundo não conhece a Deus. Então, o povo que está desenfreado aí fora, fazendo tudo o que não presta, desrespeitando a Deus, é porque não conhece a Deus. Ouve falar de Deus, mas não respeita, não tem relacionamento com Ele, não tem intimidade com Ele. Diferente de um jovem cristão. Um jovem cristão tem que ter intimidade, relacionamento, tem que amar a Deus, tem que conhecer a Deus. Se o mundo não conhece, nós o conhecemos. Nós sabemos que Ele nos amou primeiro, nós sabemos que Ele nos criou, nós sabemos que Ele nos salvou, nós sabemos que Ele tem os princípios de sabedoria para a nossa vida, de edificação. Nós sabemos que devemos obedecê-lo, amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo. O mundo não sabe disso, mas nós sabemos. É por isso, Filipe, que os jovens não podem estar fazendo as coisas do mundo, porque fazendo isso, desrespeitam e desagradam a Deus. Por isso que eu disse, eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Vocês não estão lá no mundão, vocês não estão desrespeitando a Deus, vocês vieram aprender de Deus aqui. E isso alegra ao Senhor nosso Deus. Tá certo? Então, o mundo não conhece a Deus, mas o jovem cristão conhece a Deus. E deve honrá-lo, deve respeitá-lo, deve obedecê-lo. Tá certo? João, capítulo 15, e o versículo 18, também apresenta tal princípio. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se o mundo não nos olha com bons olhos, se as pessoas que não conhecem a Deus não nos olham com bons olhos, elas não estão respeitando, não estão honrando ao Senhor nosso Deus. Nós o conhecemos, nós vivenciamos um relacionamento com Ele. Nós somos diferentes dos jovens que não têm Deus na sua vida. Nós não somos controlados pelo pecado, nós não vivemos para o pecado. Nós, quando erramos, quando falhamos, sentimos uma tristeza no nosso coração por termos errado, por termos desrespeitado a Deus. Já o mundo, ou os jovens do mundo, não sentem isso. Eles olham para nós com um certo desprezo. O que um crente ganha? O que um crente tem? O que um crente faz? Eles não compreendem as coisas de Deus. O mundo não conhece a Deus. Vocês conhecem a Deus. Prossigamos. João capítulo 14, o versículo 17, também enfatiza sobre este princípio. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará com vocês. Nossa, olha, Gabi, sensacional a afirmação bíblica. O Espírito está conosco, Deus está conosco, porque nós o conhecemos. Lá em cima diz o quê? O mundo não o conhece. É por isso, jovens, que eu sempre falo, digo a vocês, dediquem a vida de vocês ao Senhor, porque vocês sabem quem é Deus. Honrem, respeitem a Ele, se esforcem por Ele, façam a sua obra, almejem, desejem fazer a sua vontade, porque vocês conhecem a Deus. Vocês não são do mundo, de lá vocês já saíram, vocês são ovelhas do Senhor, vocês não são porcos. Lembrem do exemplo? O porco, se nós dermos um banho nele, largarmos, ele vai para a lama. Vocês são ovelhas, tem que estar branquinhos, sempre na presença do Senhor. Limpinhos. É essa a ideia bíblica.
somos de Deus, conhecemos a Deus, e o mundo não o conhece. Segundo princípio, vamos observar nesta noite, tá certo? O mundo, ele tem as suas artimanhas, e ele agarra aqueles que não se comprometem com Deus. O mundo, ele faz toda e qualquer investida para que você, jovem cristão, se desvie do caminho do Senhor. O inimigo usa toda e qualquer estratégia, o príncipe deste mundo, o inimigo da nossa alma, usa toda e qualquer estratégia para lhe tirar do caminho do Senhor, para lhe tirar da casa de Deus, para lhe tirar da presença, do serviço, da dedicação ao Senhor. Observemos lá no versículo 15 do nosso texto base. Vamos ler novamente o 15 e o 16. 1 de João 2, capítulo 15 e 16. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, o mundo ele é sagaz, o inimigo, ele usa as nossas fraquezas. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então o mundo em si, ele é chamativo, né? Ele apresenta ali situações para que nós venhamos a pecar, a falhar e sair da comunhão que nós temos com o Senhor nosso Deus. Primeiro, ele apresenta os desejos da carne, né? Vocês estão em uma época, a época do jovem cristão, do adolescente cristão, em que os vossos hormônios, eles estão aí ressaltados. É a fase em que o jovem e a jovem quer namorar. O que eu quero é namorar. Essa é a ideia em uma fase como esta. E para que isso aconteça, o inimigo vem e usa as suas artimanhas. Eu estava conversando, geralmente, os rapazes cristãos, dedicados, comprometidos, voltados para a obra, são os menos vistos. As moças que se esforçam, se dedicam, se consagram, são as menos vistas. Agora, aquele caba que não tem um pingo de compromisso com Cristo, ai, mas que gatinho, lindo ele. Aquela moça que só vem para se exibir, oh, mas que pitel de menina. O inimigo ele vai usar o desejo da carne, vai fazer com que o rapaz e a moça se interessem não por pessoas que honrem a Deus, que respeitem a Deus, que valorizem a Deus, mas por pessoas que são dominadas pelo pecado ou que vivem no mundo, servindo ao mundo. O corpo do homem e da mulher, por natureza, tem o impulso, o desejo de querer estar próximo um do outro. É natural. Do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Do homem com o homem não é. E da mulher com mulher também não é. Ok? Mas, quando isto acontece, quando o jovem serve ao Senhor, ele não se deixa guiar pela vontade do mundo. Ele não se deixa guiar por aquilo que o mundo lhe apresenta como algo que ele acha bonito. Ele vai olhar a vontade de Deus na sua vida. Então o mundo vai apresentar aí para os rapazes, meninas que não amam a Deus, que não respeitam a Deus, que em vez de usarem roupas, usam uma manga de camisa para cobrir só esse pedacinho bem aqui. É assim que o mundo age. É desse jeito. As meninas andam quase nuas e os meninos, nossa, mas que menina bonita. Isso é coisa do cão, do inimigo, do mundo. Isso não agrada a Deus. É a carne sendo aguçada, sendo chamada. E a mesma coisa acontece com os rapazes, com as moças, tá certo? Muitas moças querem olhar somente o porte do rapaz, o penteado, o cabelo do rapaz, a roupa do rapaz, em vez de olhar o caráter, o serviço, a dedicação na obra do Senhor nosso Deus. Meus queridos, a vontade de Deus não é que você seja dominado por aquilo que o mundo lhe oferece,
mas que você seja sábio para viver a vontade de Deus. E aí entra o que o versículo fala da cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos. Você olha, fica interessado, e se não serve a Deus, vai quebrar a cara mais adiante. Pode ter certeza. Mas se serve a Deus, vai saber distinguir o que é o certo e o que não é. Nós observamos e automaticamente somos atraídos, os olhares automáticos se voltam para aquilo que, da forma que os homens e as mulheres se vestem, se apresentam na sociedade. A concupiscência dos olhos. Por isso, moças e rapazes cristãos, vistam-se como moças e rapazes cristãos. Não vistam-se, me perdoe, Senhor, pela palavra, não vistam-se como pessoas insanas, como piriguetes da vida. Vistam-se como uma moça que honra o corpo que é santuário do Espírito, como um rapaz que honra o seu corpo que é santuário do Espírito de Deus. Moças e rapazes cristãos não têm por que andar vestido de qualquer jeito. São templo do Espírito Santo e deve zelar por este templo. Ai daquele que prejudicar o templo do Espírito Santo, tá certo? Então assim, não ache que você vai chamar a atenção de uma moça porque você está sendo vulgar, ou de um rapaz, não. Viva o Evangelho e no tempo certo Deus lhe apresentará a pessoa segundo o seu coração. A concupiscência dos olhos é esse desejo, esse chama para a forma como o mundo se apresenta, né? E daí por diante, as paixões carnais, concupiscência dos olhos, os desejos que acontecem, aquilo que o mundo apresenta, as amizades que o mundo apresenta. Quantas amizades o mundo apresenta para que você saia da casa do Senhor? Para que você desrespeite ao Senhor. Amizades que lhe convidam, viu, Eduardo? Os dois Eduardos, né? Amizades que lhe convidam para, em vez de estar aqui, estar pulando em um comício aí, em uma carreata, em um arrastão, sabe lá o quê? Correndo o risco de perder a vida, de ser machucado, de ser desrespeitado. Se há alguém que vale a pena você ir para a rua, é falar do amor de Jesus Cristo. Aí vale a pena. Viu, Rodolfo? Não vá para nenhuma carreata. Pegue os seus panfletos e vá bater de porta em porta e falar, Deus ama você. Viu, Micael? É isso que Deus quer para o jovem cristão. É ação voltada para Deus. O mundo quer que vocês estejam lá fora, usando e abusando. E não deve ser esse o processo cristão. Eu vou dar só um exemplo aqui de pessoas que quando tiveram um contato com... Quando os seus olhos viram algo atraente, chamativo, falharam, né? Só um exemplo, bem rápido. Adão e Eva, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, comeu, né? Aquilo que Deus disse, não pode. Eu nem vi como essa água apareceu aqui. Agora, graças a Deus. Acã, que cobiçou os tesouros daquele lugar que foi tomado, tomou para si e fez com que o povo perdesse para a pequena cidade de Ai. Davi, que viu uma mulher tomando banho, quis possuí-la, atraído por aquilo que os olhos estavam lhe proporcionando. Muito cuidado, jovens. A vontade de Deus é diferente. Não é esta. E ainda aqui nessa ideia de que o mundo tem suas artimanhas, à soberba da vida, ao orgulho que muitos jovens se deixam levar. Alguns se acham melhores do que os outros, né? Alguns acham que podem fazer alguma coisa porque tem uma certa posição social. E assim sucessivamente. E não é assim que funciona com o povo de Deus. O povo de Deus é um povo que tem que ser humilde, humilhai-vos na presença do Senhor. É um povo que tem que ser sociável, não é orgulhoso. Por exemplo, quando nós estamos aqui, é para todo mundo falar com todo mundo. Nós estamos em pandemia, mas dê pelo menos um legal. Para que as pessoas vejam, para que as pessoas sintam o seu carinho, o seu cuidado, a sua atenção. Fale com as pessoas, tá certo?
Às vezes ela não está lhe vendo, faça ela lhe ver, vai lá perto, bom dia. Não chegue assim e diga, ei, tu não está me vendo não? Que isso é grosseria. Fale com as pessoas, seja gentil, seja educado, respeitoso, respeitosa. Nós somos um povo diferente, nós não devemos ser orgulhosos. Eu vou na rua, vi um rapaz da igreja, uma moça da igreja, vou virar para outro canto. Então ainda vai pegar uma topada virando, né? Então cuidado, muito cuidado. Haja com simplicidade, que o sangue de Cristo derramou no nosso coração, na nossa vida. É assim que nós devemos ser. Tá certo, meus queridos? Não devemos ser soberbos, não queremos ser melhores, não devemos querer ser melhores que os outros. Todos nós fomos comprados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Terceiro princípio para nós finalizarmos aqui. Jovens, não amem o mundo. O princípio bíblico é: vocês são de Deus, vocês não podem gostar daquilo que o mundo oferece. Pastor, nós queremos andar naquela roda gigante que tem ali na Praça do São Sebastião. Pode. Todo aquele evento está sendo oferecido para quem? Em idolatria. Em idolatria. E nós não somos idólatras. Nós servimos a um Deus verdadeiro. Não devemos ser coparticipantes daquilo. Pastor, é errado fazer uma tatuagem. O corpo é teu. Não, é de Deus. Para que tu vai riscar todo o corpo que Deus lhe deu? Para que você administre até com que Ele venha lhe buscar. Você não tem essa autoridade. Pastor, eu vou colocar um brinco. Para quê? Para ser zombado pela sociedade? Para ser chamado de baitola? Para ser chamado de uma pessoa mal vista na sociedade? Para quê? Você é belo porque você é imagem e semelhança de Deus. Não estrague esta imagem. Não deseje ser do mundo. O mundo está perdido. Deseje amar a Deus, servir a Deus, conhecer as coisas de Deus. É isso que você tem que desejar. Olhe para você e valorize-se como um jovem cristão. Uma jovem cristã que amam verdadeiramente a Deus. Não amem o mundo, não desejem as coisas do mundo. Eita, pastor, eu estou aqui, será que aquela carreata já começou? Deixe isso para lá, esteja aqui com o seu coração em Deus, aprendendo o princípio de Deus. A sociedade vai lhe chamar de cafona, vai. A sociedade vai lhe chamar de uma pessoa que não tem prazer, vai. Mas olha o que a Bíblia diz. Para eles isso é loucura, porque nós estamos seguindo a vontade do Deus Todo-Poderoso. É assim que deve ser a nossa atitude como cristão. Ora, vamos observar o versículo 17 do nosso texto base, 1 de João, capítulo 2, e o versículo 17. Ora, presta atenção, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, digam aí, aquele que faz a vontade de Deus acontece o quê? Permanece para sempre. Vocês estão vendo o diferencial? O mundo não dá base para vocês. O mundo estraga, destrói. Vai lhe dar amizades falsas. Vai trazer para vocês momentos passageiros, enquanto que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre, tem uma alegria presente, constante, real, tem amigos verdadeiros. A Bíblia diz o quê? Amigos mais chegados que irmãos. Pessoas que você vai desfrutar bons momentos. Eu particularmente tenho na minha vida 4 amigos muito chegados, muito, Felipe, desde quando nós éramos bem novinhos, né? Hoje cada um mora em um estado diferente, mas nós temos um carinho, um amor, um pelo outro, um cuidado, mesmo estando longe. Cada um tem sua família, mas nós não nos deixamos de nos falar. Quando eu vou à cidade em que está a primeira pessoa que eu vou visitar é meu amigo. Amigos mais chegados que irmãos. Quem proporciona isso, Arthur? É Deus que proporciona para nós. Ah, crente não se diverte. O que nós fizemos ali naquele sítio? Alegria intensa, constante, real.
nos divertimos, temos alegria. Nós não precisamos amar o mundo que é passageiro, que é falso, quando Deus nos proporciona da melhor forma possível. É impressionante como são as coisas de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para todo sempre. Quando o mundo se apresentar a você atraindo os seus olhos, fazendo com que você queira errar ou falhar, repreenda a situação e volte-se para Cristo. Chore se necessário for. O Senhor nosso Deus diz que nós não passaremos provações que não sejam humanas, que nós não sejamos capazes de suportar. Sempre há um escape. Nossa, e aqui eu me lembro de José, que nós vamos falar dele também, né? Mas eu me lembro dele quando ele escapou da mulher de Potifar. Enquanto que muitos jovens, quando vem uma mulher, corre para cima dela. Enquanto que José fugiu dela. Porque ele amava a Deus, ele respeitava a Deus, ele honrava a Deus. Meus queridos jovens, dediquem a juventude de vocês a Deus. Em Eclesiastes capítulo 11, a palavra de Deus vai dizer assim, olha, alegra-te, jovem, na tua mocidade. Né? Fique feliz, aproveite. Anda pelos caminhos, alegra-te, jovem, na tua mocidade. E o que o seu coração lhe dê de muita alegria nos dias da tua juventude, aproveita. Anda nos caminhos que satisfaz o teu coração, agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas as coisas Deus vai te pedir contas. Todas as coisas. Certo? Eu me entreguei a Jesus com exatamente 18 anos. E desde aquele dia, eu nunca me desviei do caminho do Senhor. Porque eu decidi que responderia aquele chamado para viver para Ele. E hoje tenho esse tanto de anos que vocês sabem aí, eu não vou falar, né? Mas servindo ao Senhor com alegria, com amor, dedicação. E lembro-me da minha mocidade, foi um dos momentos a fase mais feliz da minha vida. Muitos amigos, toda a minha gama de amigos, ela foi substituída por amigos excelentes e maravilhosos da parte de Deus. Então, meus queridos, não amem o mundo, não desejem o mundo, não queiram fazer aquilo que o mundo apresenta para vocês fazerem. Não queiram mentir, não queiram roubar, não queiram matar, não queiram fazer presepada por aí, pelo amor de Deus. Amem a Deus, não amem ao mundo. Portanto, meus queridos jovens, vocês são raça eleita, sacerdócio real e nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Que ninguém despreze vocês pelo fato de vocês serem jovens. Pelo contrário, torci a língua agora, torne-se um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não ame o mundo e nem o que no mundo há. Que Deus em Cristo nos abençoe.